capítulo de número... Lucas, capítulo de número 15. O áudio está melhor? Tá? Melhorou na transmissão o áudio? Boa, boa. Show. Aleluia, Deus é bom. Lucas, capítulo de número 15. Aleluia, que Deus bom, que Deus maravilhoso. Você está aqui? Amém. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. De número 11. Vamos lá, só para ver se você está aí comigo. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra, diz assim o texto bíblico. E Jesus continuou. Jesus aqui vai começar a citar uma parábola. Vamos lá. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta e irresponsável. E depois de ter gasto tudo, houve uma fome em toda aquela região, e ele começou a passar muita necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens dos porcos, porque ninguém lhe dava absolutamente nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda mais longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, festejar. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero te agradecer pela revelação do teu Espírito. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo: Espírito de sabedoria e de revelação. Ilumine os nossos olhos, para que nós possamos compreender, Pai, a totalidade da tua mensagem, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo, Jesus, me coloco à disposição como um canal de bênção na vida desse povo. Obrigado, Senhor. Eu não quero me deter, me prender àquilo que eu preparei, mas eu quero fluir na revelação do teu Espírito. Eu te louvo, Jesus. Me conduza, Espírito Santo, em cada palavra. Eu me coloco em um ambiente de rendição total a Ti. Eu quero Te louvar. Te agradeço por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Gente, preste atenção. Nós estamos diante de uma palavra e de um texto bíblico que talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, né?
E a gente talvez vai meditar em alguns pontos. Não tem como a gente expor versículo por versículo, mas a gente vai meditar em alguns pontos. Não feche a sua Bíblia em momento algum, porque a gente vai passear em alguns textos e eu faço questão de enfatizar algumas partes. Então não feche a sua Bíblia, tá? Mas a gente vê que nos primeiros textos bíblicos, a gente vai ver uma perspectiva de alguém dentro de um cenário que parece bem familiar para nós, porque a gente já... É uma história que Jesus vai contando essa história aproximadamente aí 2000 anos atrás, mas ela é muito contemporânea em muitos aspectos, porque a gente vê por aí acontecendo muito dessas coisas. Talvez não com uma perspectiva de pedir a herança, né? Mas vida dissoluta, vida irresponsável, gastar tudo que tem. Isso é uma representação de muitas pessoas e da atitude de muita gente nesses dias. Então não é nada novo não. Jesus está falando de uma coisa muito atual. Amém? Então, queridos, preste atenção. Olha só, Lucas capítulo 15, Jesus vai começar a contar uma parábola muito importante e que fala muito com a gente e que passa e traz algumas mensagens fantásticas para nós. A primeira, um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede a herança, né? Primeiro a gente precisa entender essa perspectiva dos 2 filhos, e eu vou tratar muito sobre isso nessa mensagem. Eu já preguei sobre isso antes, mas é importante que você observe. O pai tinha quantos filhos? 2. E a gente sabe que o mais novo pede a herança, né? A herança não seria a mesma para o filho mais velho e para o filho mais novo, porque dentro de uma cultura judaica, a gente sabe que o filho mais velho, ele detém se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas ele detém a herança de forma majoritária. Então ele tem uma porcentagem maior da herança do que o filho mais novo. Mas o filho mais novo pede a sua parte. E ele pede a sua parte. Ele chega para o seu pai: pai, a gente leu esse texto, mas é importante que você entre comigo na história. Pai, me dá a parte que me cabe da herança. E se você bem sabe, esse pedir da herança não é algo tão, digamos assim, tão correto, porque imagina um filho que pede a herança se dá ou se entrega na morte do seu pai. Herança se desfruta, não importa quanto, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa quantos bens ou quanta riqueza seu pai construa, mas é do seu pai e só passa a ser seu quando o seu pai não tem mais o direito legal ou depois da partida do seu pai. Então imagina um filho que nas entrelinhas deseja a própria morte do pai, porque isso é muito sério. Ele chega e pede a parte na herança. É como se ele estivesse dizendo assim: você não tem nenhuma importância para mim, eu quero aquilo que você tem e não você. O relacionamento com você não é importante para mim, viver nessa casa não é importante para mim, estar no mesmo ambiente que você não é importante para mim. A sua vida perdeu totalmente a importância para mim. Eu quero apenas o que me cabe da herança. Eu quero aquilo que me pertence. E o pai, cheio de graça e de amor, né, não vai questionar. Dentro da perspectiva bíblica, quando a gente olha para o texto, o pai não questiona em momento algum. Tudo bem, tudo certo. Ele dá a herança e o filho vai para terras distantes, né? Trocando em miúdos, a gente vê que isso é muito a nossa história. A gente sabe que quando nós vamos ler a história da redenção e a obra da redenção, aquilo que Jesus fez por nós por meio do seu sacrifício, a gente vê a importância do entendimento da queda. Porque Adão, ele pecou em um ambiente perfeito. Ou seja, talvez aquele filho tinha tudo do bom e do melhor. Aquele filho era suprido de todas as coisas. Só que na verdade, queridos, uma das coisas que a gente precisa entender e identificar é que aquele filho, ele não queria riqueza, porque ele já tinha riqueza. Para analisar comigo. Aquele filho queria posse, controle. Alguém entendeu o que eu estou dizendo? Aquele filho, ele não estava interessado em uma vida melhor, porque ele já tinha uma vida boa. O seu pai já era dono de muitas coisas, já era dono das propriedades. O seu pai já tinha a condição que ele queria. O que o filho estava querendo era autossuficiência.
Ele queria ser dono do seu próprio nariz. Ele queria controle, domínio. Era isso que o filho queria. Quando a gente olha para o texto, isso é muito claro, pelo menos na minha visão, e eu quero abrir o teu entendimento acerca da passagem bíblica, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia e a gente não entende a grandeza do que está por trás do texto, que é a revelação. Existe uma grande diferença entre conhecimento e revelação. Conhecimento é o que a gente estuda, a revelação é o que Deus dá. Está comigo ou não? É o Espírito Santo que ministra. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você pode estudar nas maiores universidades de teologia, mas se você não tiver aos pés da cruz, da acessibilidade no Espírito, você não vai conseguir chegar. E é por isso que por meio do Espírito Santo, pelo amor de Deus, abre o seu coração para essa palavra. Para essa palavra. Aquilo que o jovem, o filho mais novo queria aqui, esse filho aqui queria, não era a riqueza pela riqueza, não era o dinheiro pelo dinheiro, não era os bens pelos bens, mas era o controle, a autossuficiência. É a vida debaixo do meu domínio. Era isso que o filho queria. E ele vai, e o pai permite. Porque dentro de uma perspectiva bíblica, quando nós vamos entender o princípio da queda, nós vamos entender que Adão é colocado num ambiente perfeito. Adão é colocado num ambiente totalmente de suprimento e de abundância. Adão tinha todas as suas necessidades supridas, mas num ambiente perfeito. Não era, queridos, o Éden era um ambiente de relacionamento, era um ambiente de suprimento das suas necessidades. O Éden era um ambiente de prazer e de satisfação total. Mas o que foi que fez Adão pecar? O que foi que fez aquele casal pecar? Preste atenção, eles tinham direito de comer de toda a árvore do jardim. Então o problema não era o fruto, o problema é o que a serpente prometeu: autossuficiência, controle. Porque o homem não nasceu para ser autossuficiente, o homem nasceu e foi gerado para depender de Deus. Porque a serpente prometeu a Eva algo, preste atenção, olha o engano da serpente. Porque a serpente fala algo que já era uma realidade na vida deles. Porque a serpente promete assim: vocês vão ser semelhantes a Deus. Mas eles já eram semelhantes a Deus. Ah, querido, você não está entendendo? Quando nós vamos ler Gênesis, a queda do homem, a gente vai ver que a promessa da serpente é um engano. Porque eles já eram semelhantes. Vocês vão ser como Deus. Eles já eram como Deus. Deus fez o homem a partir da sua imagem, da sua semelhança. Eles já eram semelhantes a Deus. Mas o que eles não tinham, Jean Anderson? Controle. Eles eram dependentes de Deus. Eles estavam debaixo da liderança do Eterno. Eles estavam debaixo da liderança do Deus Todo-Poderoso. E o que é que a serpente começa a introduzir? Olha, vocês precisam ser donos de si. Vocês precisam ter controle. Ah, Deus disse isso, faz diferente. E não foi exatamente assim que o filho, dentro dessa parábola e dentro do entendimento dessa palavra, não era exatamente isso que o filho foi procurar? Não foi a riqueza pela riqueza, mas o controle da sua vida. O filho foi procurar o controle da sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: quantos de nós achamos que temos o controle das nossas vidas? Achamos que podemos simplesmente sermos autossuficientes. Achamos que podemos resolver os nossos problemas. E muitas vezes nos frustramos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: o nosso lugar é debaixo da segurança de Deus. É debaixo das asas do Eterno. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que nós somos feitura de Deus, criados para o louvor da sua graça, criados para adorar a Ele, criados para nos relacionar com Ele. Ele nos fez a sua imagem por um propósito. Nós não fomos feitos para estar distantes. E eu vou mergulhar um pouquinho mais profundo nisso. Aí o filho vai, gasta tudo de forma absoluta, gasta tudo de forma irresponsável, como a minha NVI diz. Gasta tudo de forma irresponsável, tudo de forma dissoluta. E aí vem uma consequência das suas escolhas, que é o quê? Gastou tudo. O pecado engana, porque ele provê uma satisfação momentânea em uma alegria que passa. Aí ele gasta tudo e ele se vê diante de uma crise. E eu quero parar
para que você entenda uma coisa. O que é uma crise? Vou repetir, o que é uma crise? A Bíblia diz que naquela região onde ele estava, uma crise assolou aquela região. E ele se viu, e ele foi, conseguiu um trabalho ali, no meio daqueles cidadãos daquela região, mas depois que gastou tudo, o que é que veio? O que é que imperou naquela região? O que é que aconteceu ali? Uma crise. Parece uma coisa, né? Esse texto está contando a minha e a sua história. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado, que assim, essa passagem está contando a sua história. Se prepara que Jesus vai pegar você hoje. O que é uma crise? Eu vou parafrasear falando nas minhas palavras. Pastor, o que é uma crise? É quando os desafios se levantam, a crise ela se instala. Quando você não vê mais saída. Você vai para uma direção, acabou as soluções. Você olha para uma outra direção, acabou as soluções. Você olha para um caminho, olha para as soluções. A crise está instalada quando as possibilidades são poucas ou quase nada. A possibilidade de saída é quase nada. A possibilidade de dar certo é quase nada. Eu olho para um lado, esquerda, direita, norte e sul, todos. Eu olho para todos os caminhos possíveis e todos eles parecem que não vão chegar em lugar nenhum dentro daquilo que eu desejo que aconteça. A crise ela se instala em um momento derradeiro da história e é justamente esse momento que aquele menino chega, que aquele jovem, que aquele moço chega. Em um momento de crise total, onde ele se vê comendo, daqui a pouco comida de porcos, porque a região passa pelaquela crise e ele vai tentar de alguma forma solucionar com as nossas forças, com as forças dele. Ele arruma uma soluçãozinha que na verdade faz com que ele reflita em uma saída, que é interessante. Talvez ele tenha buscado, eu não estou aqui para conjecturar, eu estou aqui para ficar com aquilo que a Bíblia diz, mas eu queria que você voltasse na passagem. Olha só. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, versículo número 15. O que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava absolutamente nada. Talvez dentro do meu entendimento, calma que eu não vou conjecturar, eu quero ficar com aquilo que a Bíblia diz, mas talvez no meu entendimento, todas as possibilidades de portas ele tenha procurado. Vamos lá. Talvez no meu entendimento, todas as possibilidades de saída tenham sido procuradas, mas quando o texto diz que ninguém lhe dava absolutamente nada, é que todas as portas se fecharam. Todas as portas se fecharam. Todas as portas de saída, todas as portas de solução. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando nós estamos distantes do Pai, quando nós estamos distantes de Deus, parece que todas as portas se fecham para nós. Todas as portas de relacionamento, todas as portas na área financeira, todas as portas, tudo que nós vamos viver, parece que é um caos total que se instala. A gente não vê mais saída. Por isso que eu gosto do fundo do poço. Como assim, pastor? Porque não tem outra escolha. Você tem que olhar para cima. Pastor, eu estou no fundo do poço. Boa. Não tem mais como descer, irmão. Dentro daquela perspectiva de derrota. E eu quero fazer você lembrar de algumas coisas que você já viveu. E isso não é psicológico, nem psique, nem nada, nem regressão, nem nada não. Mas olha para mim, presta atenção. Quantas derrotas nós já vivemos? Quantos fracassos? Os desafios da vida. A gente se vê diante de uma guerra em que muitos de vocês diante dela, talvez por falta de conhecimento, ou talvez pela fraqueza, pelo momento que você estava passando, talvez aquilo até te derrotou, cara. Talvez aquilo até, levou você para baixo, trouxe uma angústia profunda na sua vida. Queridos, quantas vezes nós já fomos derrotados pelos desafios e pelas circunstâncias? Muitas vezes.
Muitas vezes, ou a tua vida é feita só de vitórias, ou dentro da trajetória da tua vida, nesses anos que você tem de vida, foram apenas de altos, de vitórias, de grandezas, de conhecimento de Jesus, de danças e de alegrias. Pelo amor de Deus, não minta para mim nem para Deus. Não, a sua vida também foi feita de baixos, de coisas que você não conseguiu vencer, de coisas que você não conseguiu prosperar, de coisas, de angústias que só você e talvez o seu quarto saiba, que talvez você não tenha força nem para procurar alguém para ajudar você, porque tem horas na nossa vida, meu irmão, que a gente se vê só mesmo. E talvez esse jovem tenha vivido isso. Só que no meio daquele turbilhão de sentimentos, me permita entrar no texto bíblico, porque se alguém, ele chega no momento de comer comida de porcos, é porque essa pessoa de verdade chegou no fundo do poço, de todas as oportunidades diante dele terem sido fechadas. E talvez espiritualmente eu esteja falando com alguém que esteja nessa situação hoje aqui. Talvez não fisicamente, pastor, eu não estou comendo comida de porcos, mas talvez espiritualmente a gente esteja na lama, como o porco está. Na lama. Porque muitas vezes nós não comemos comida de porcos, literalmente, mas espiritualmente nós estamos na lama. E nós buscamos todas as possibilidades possíveis e impossíveis de sair. Olha para mim. Muitas vezes buscamos todas as oportunidades possíveis e impossíveis. E sabe o que é que nos resta? Vou te dizer o que é que nos resta. Calma. Todas as possibilidades. E a sensibilidade do meu coração é que isso de fato aconteceu com esse jovem. E ele chega de verdade, em uma profunda reflexão. O que é que eu fiz com a minha vida? Vou dizer de novo, ele chega em uma profunda reflexão assim: o que é que eu fiz com a minha vida? Ele disse, caindo em si. Obrigado, Senhor. Pastor, o que é cair em si? É algo que eu chamo de mudança de rota. Tudo começou com isso aqui. Presta atenção que isso aqui é poderoso, pode mudar a sua vida. Tudo começou com isso aqui. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade que produz uma mudança de comportamento. É você estar indo por uma direção e você mudar drasticamente o seu caminho. Aquele jovem, naquela situação de escassez, de desgraça, de angústia, ele cai em si, ele se lembra, ele traz a memória, ele reflete, ele diz assim: na casa do meu pai, aleluia, na casa do meu pai. Aí ele vai dizer, os empregados, os servos, que dentro daquela perspectiva seriam escravos, mas não na experiência escravagista brasileira. Tira isso da sua cabeça. Na época os escravos eram remunerados, nessa época, muitos deles. Mas dentro dessa perspectiva ele diz assim: os servos, os escravos, aquelas pessoas que são empregadas na casa do meu pai, estão comendo algo muito melhor do que isso. E eu acho que ele pensou: meu Deus, e eu sou filho e estou aqui comendo isso. O que é que eu fiz da minha vida? Aonde eu vim parar, meu Deus do céu? Olha o que acontece. Caindo em si, ele diz: quantos empregados? Tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Aí ele começa, eu amo a Bíblia, porque essas coisas é muito forte. Ele começa a, aqui, dentro dessa perspectiva, o texto não me diz que tem alguém com ele dialogando. Ou seja, a narrativa do evangelista aqui, não é que alguém está dialogando com esse moço.
Mas talvez a perspectiva bíblica mais coerente com a narração do Evangelho seria que ele está de alguma forma, ou intencionalmente verbalizando, ou ele está pensando no que ele iria falar quando chegasse dentro do Pai. Não tem outra explicação, porque quando a gente vai para o texto bíblico, a gente não vê outra pessoa introduzida na narração. Então não tem uma pessoa com ele que ele está falando para ela. Mas subentende-se no próprio texto que há aqui um diálogo dele com ele mesmo. Você está comigo ou não? E ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. O que é que ele vai fazer, irmão? Ele vai voltar. E ele diz assim: e eu voltarei para o meu pai e lhe direi. É como se fosse um ensaio mesmo. Eu vou voltar e eu vou dizer assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aí, meu irmão, é uma coisa que eu e você nós precisamos fazer diariamente, porque o próximo texto é algo glorioso de uma atitude. Ele diz: a seguir me levantarei. Ele levantou-se e foi para o seu pai. Diga assim: atitude. Eu vou dizer uma coisa para você: chegou a hora de você se levantar. Vou dizer de novo: chegou a hora de você se levantar. E pelo que eu vi do texto, não foi ninguém que chegou lá e levantou ele. Venha, meu filho. Vai existir momentos, porque dentro dessa mesma perspectiva, a gente tem uma sequência de parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, que são 3 parábolas que estão juntas praticamente. Deixa eu te dizer uma coisa: vai ter momentos que o pai vai deixar as 99 e vai atrás de você para lhe puxar de volta. Mas filho, preste atenção numa coisa: mas também vai ter momentos que você vai ter que se levantar onde você estiver. Porque muitas vezes dizendo assim: ninguém está olhando para mim, ninguém vem aqui me fazer uma visita e me levantar. Vai ter momentos na sua vida que vai ter que chegar. Pastor, como é que vai chegar isso? Vai ter que ser produzido por meio de uma consciência interna, de uma certeza e uma convicção sobrenatural que você tem aqui, ó. Porque quando você se vê dentro de uma situação, cai em si, vem uma consciência, você se levanta e diz assim: eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus o quê? Vamos lá. Talvez a gente está diante de um filho que não conhecia o pai. Não conhecia. Porque olha o que ele diz, olha o que ele espera. Não, peraí, eu fiz tanta besteira, eu cometi tantas falhas, eu cometi tantos erros. Se ele me receber como um empregado, tá bom. Eu acho que naquele momento, meu irmão, a intenção do filho não era nem a reconciliação. Olha, preste atenção no que eu vou falar, para você não dizer que eu estou pregando algo que não está na Bíblia. Preste atenção. Talvez eu acho que nesse momento a intenção do filho não era nem reconciliação, mas era pelo menos encontrar um lugar. Porque ele diz assim: eu vou fazer minha parte e vou voltar, mas eu não sei como é que ele vai reagir. Não sei como ele vai reagir. Não, eu vou fazer minha parte e vou voltar. A consciência chegou que eu preciso, mas eu não sei como é que ele vai reagir, Tiago. Não sei como é que ele vai me receber. Mas conhecendo ele, talvez um pouco, pelo menos como um empregado, pelo menos um emprego para mim ele vai arrumar. Talvez pelo menos como empregado ele vai me ceder pelo menos essa oportunidade. Qualquer coisa ele demite alguém e me coloca lá, né? Eu sou filho, poxa. A seguir, levantou-se. O que ele fez? Aquilo que você precisa fazer hoje.
Pastor, mas eu já estou na casa do Pai. Pastor, mas eu estou perto. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas vezes nós precisamos no dia a dia nos levantar e nos posicionar acerca de tantas coisas que para nós, muitas vezes ainda estamos na lama. E precisamos nos levantar. Você precisa se levantar. Diga isso, você pode declarar comigo assim: eu preciso me levantar. Glória a Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Estando ainda longe, vou dizer de novo, estando ainda longe, seu pai ouviu. Queridos, eu não estou falando de uma história, sabe, um conto de fadas, uma história da Disney, da Marvel, de alguma empresa de ficção, não. Eu estou contando a história espiritual da sua vida. Nós estávamos desgarrados, mas preste atenção, queridos. O fato do pai não ter impedido o filho de tomar as suas escolhas erradas, porque o filho é livre. Vou dizer de novo, o filho é livre. E o filho tomou as suas decisões e sofreu as consequências. Mas quando o filho volta, deixa eu dizer uma coisa para você. O pai não está com descaso. O pai não está, sabe, chorando no quarto. Não, o pai não está. Não, queridos, a gente vê um pai que estava com expectativa. Eu imagino esse pai todos os dias saindo da casa, olhando para aquele caminho e dizendo assim: um dia eu acho que ele volta, um dia eu acho que ele vem de novo, não, um dia eu acho que ele volta para cá, não, um dia eu acho que ele aparece. Algo vai acontecer no meio do caminho e ele vai se lembrar. E é exatamente isso que acontece. Porque o texto demonstra uma expectativa que, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não tem, sabe, como meu pai diz, um adivinho no bolso, né? Não. Ele não sabia que seria aquele dia, mas isso me sinaliza algo glorioso. Havia uma expectativa diária. Talvez todos os dias ele estava naquela mesma posição, dizendo assim: quem sabe seja hoje, e eu já estou preparado para recebê-lo. Quem sabe seja hoje. Sabe? E eu quero te dizer que hoje é uma noite preparada para te receber. Estando ainda longe, quem longe? O filho longe. Ele vê distante. Seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aí ele diz para o pai o que ele ensaiou lá atrás, né? O que ele ensaiou, ele estava falando. Aí ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado meu filho. Meu irmão, o pai não quer saber do murmúrio do filho. Eu vou dizer uma coisa para você: o pai não quer saber das tuas justificativas. O pai não quer saber por onde você andou. O pai não quer saber o que é que você fez. O pai não quer saber por onde você andou, o que é que você gastou. Porque ele podia dizer assim: ei, cadê o meu dinheiro que foi gasto? Cadê a herança que foi gasta? Cadê os recursos? Ei, você vai trabalhar, vai me devolver cada centavo, você é responsável. Você vai trabalhar e vai me devolver cada centavo, porque você me deu prejuízo. Você vai trabalhar como escravo, vai me devolver cada centavo e em dobro. Caba safado e irresponsável. Aí ele vai ensaiar a justificativa. E quando ele vai falar a justificativa, eu imagino ele dando um abraço, o pai dando um abraço nele, e ele tentando falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aí no meio disso o pai diz assim: traga uma roupa. Traga uma roupa. Queridos, isso indica o tamanho da graça de Deus e do amor do Pai.
Quando o filho retorna, o pai cheio de expectativa diz: meu filho, eu não quero saber o que você fez com o dinheiro. Meu filho, eu não quero saber o que é que você fez, como é que você gastou. Eu não quero saber como é que você viveu lá fora. Eu não quero saber os caminhos por onde você andou. Você voltou e eu estou feliz pelo teu retorno. Traga uma roupa. Alguém está entendendo alguma coisa que eu estou pregando? Ele diz assim, ó: traga a melhor que tiver aí. A melhor. Foi a melhor ou não? A melhor. Alguém está entendendo o que é que significa isso? As vestes de imundícia, as roupas sujas, os trapos que simboliza o pecado e o engano de Satanás. Aí o que é que Jesus faz? O que é que o pai faz? Assim, muda isso. A aparência dele não é mais de um perdido, de um caído. Não, melhor roupa e coloca nele. A melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloquem nele um anel na mão e as sandálias nos pés. E essa parte aqui é uma das mais lindas dessa passagem, porque o anel é uma representatividade da herança. Porque toda família nobre, o anel, ele representava o título da herança. Quando as pessoas olhavam para um anel, as pessoas diziam: ali não é apenas, ali não é apenas uma família, mas ali é uma família que por trás daquilo havia riquezas, posses. Você está comigo? O anel é como se o pai estivesse dizendo assim, ó: preste atenção, não importa o que você gastou, não importa o que você consumiu, eu estou te dando de volta tudo que você é direito seu, está aqui de volta. As sandálias, vamos lá, na mão e sandálias nos pés. Versículo 23. Traz o bezerro cevado e matem, e comamos e nos alegremos. E agora é glorioso, vamos lá. Porque este meu filho estava e o filho morreu. O filho morreu? O filho estava vivo? E por que o pai disse que estava morto? Por que o pai disse que estava morto? Aí a gente vai para a representatividade da queda. Porque morte na Bíblia não é deixar de respirar, não é o coração parar de bater. Para nós a morte é quando o nosso corpo físico está desconectado com esse mundo, acabou. A morte dentro do princípio bíblico é a desconexão de Deus. Você está comigo? A perspectiva de morte na Bíblia é porque Adão pecou, mas continuou vivo. Mas desconectado do eterno, desconectado do Senhor. Né? Aí o filho diz: esse meu filho estava o quê? Morto. Essa é a realidade de alguém distante de Deus. Mesmo vivo fisicamente, é como se para Deus ele estivesse morto, porque está distante. E reviveu. E por que reviveu? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: nós não fomos feitos para sermos donos do nosso próprio nariz. E era isso que o filho mais novo queria. Ei, me dá aí a herança, meu filho, que agora não tem para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio nariz. E por que quebra a cara? Porque nós somos chamados para sermos dependentes. A dependência de Deus é o sentido da vida. Grava isso, escreve isso, faz o que você sabe, memoriza isso. A dependência de Deus é o sentido da vida. Ninguém vai longe, ninguém conquista nada sem Deus.
sem a conexão, sem se relacionar com Ele. Você está comigo? Agora o bicho vai pegar. Vai lá, vamos lá. Versículo 25. E o seu filho mais velho, eita Jesus, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu o quê? A música da festa e as danças. Versículo 26. E chamando um dos servos perguntou o que era aquilo. E ele disse: teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria o quê? Esse é o reflexo dessa geração. E por quê? Porque estão perdidos dentro do mesmo ambiente que o pai. Eu acho que até é mais grave o irmão mais velho. Porque o meu irmão mais novo vai para o mundo, né? O mais velho constrói um mundo perto do pai. O mundo dele. Onde ele achava que estava sendo o filho perfeito. Só que na verdade não estava. Isso é um engano. Acharmos que estamos fazendo tudo. Vai lá para o diálogo 29. O pai, irmãos, cheio de amor, ele sai para resolver o problema do filho mais velho, né? E saindo seu pai, rogava-lhe para que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, era uma coisa que ele dizia assim: eu sou um filho perfeito, rapaz. Eu nunca desobedeci uma ordem sua, uma sequer. Tá, eu sou o filho que todo pai quer ter. Eu trabalho, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu cuido das tuas propriedades. Ei, eu te dou orgulho, cara. Eu não desobedeço, não. Sabe aquele... Eu sou o cara, meu irmão. Eu sou merecedor de tudo aquilo que você proporciona para esse outro filho aí, ó. Era para mim merecer isso aí. Mas você está dando a outra pessoa aquilo que me pertence. Olha só a consciência do filho. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, apontando para a festa que está acontecendo lá, para o irmão mais novo. Vamos lá, versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, aí ele já aponta para o filho, né? Que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31. E ele diz: filho, tu sempre estás... Presta atenção numa coisa. Ele não apontou o filho mais novo? Existe uma coisa que você não aproveitou. Você acha que está fazendo certo, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te quebrar aqui. Teu irmão saiu e estava longe de mim. E você estava longe de mim, mesmo vivendo no mesmo teto que eu. Ele estava reclamando de algo que aconteceu com o irmão dele, mas acontecia o mesmo com ele vivendo na mesma casa. Vou dizer de novo. Ele estava reclamando de algo que aconteceu com seu irmão, mas ele era refém do mesmo sentimento, da mesma situação que o seu irmão. Um comia comida de porco fora, o outro dentro. Aí ele diz assim, ó: tu estás sempre comigo. Eu digo, teu irmão estava distante e você continua distante. Só que a diferença é que teu irmão já reconheceu e você ainda não. Aí ele diz assim, ó: e todas as minhas são... E por que você não desfruta? Porque você não para saber quem eu sou. Você não me conhece. Se você parar para analisar, a história dos dois irmãos são igualmente semelhantes. Talvez um se perdeu no mundo e o outro se perdeu dentro de casa. Não adianta trabalhar muito para Deus sem conhecer a Deus. Pastor, e o que é que a gente precisa? Cair em si.
porque a partir do momento que a revelação vem, a gente se levanta. Vou dizer de novo, quando a revelação vem, a gente se levanta. E o que é que o Pai faz? Estou disponível para você. Eu quero você. Eu amo você. Eu estou disposto a fazer tudo de novo na sua vida. As promessas estão de pé. Eu quero fazer tudo de novo na sua vida. Você acha que não é Deus não que te atrai? Quando não importa o lugar que você vá, não importa o ambiente que você esteja, Deus usa pessoas e usa ambientes e usa tudo para querer te atrair de volta. E eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar as palavras de Jesus quando falou para Paulo. Paulo, duro é, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. É difícil contender com Deus. Vou dizer de novo, é muito difícil contender com Deus. Vai chegar uma hora que você vai perder força. E eu quero te dar uma dica. Se rende logo. Existe um homem na Bíblia que lutou com Deus. Quando a gente... É o que a Bíblia chama de antropomorfismo. Pastor, o que é isso? Vou explicar, só para encerrar minha mensagem. É atribuir uma característica a Deus que é humana. Deus perde batalha? Deus perde batalha? Quando a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, irmãos, Deus não luta porque não tem luta com Deus. Tu está comigo ou não? Deus não conhece inimigo. Quando a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, Deus desce ao nível de Jacó. Né? E aquele anjo, né? Aquele malá que vem e golpeia a perna de Jacó. Dentro de uma perspectiva bíblica, aquele golpe que deixou Jacó manco, dentro daquilo que aconteceu dentro da narrativa bíblica, no que aconteceu ali no Val de Jaboque, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Até o nome dele é trocado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos rendemos ao Senhor e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, existe uma mudança de identidade. Eu vou dizer de novo, existe uma mudança de identidade. Crente, preste atenção, existe uma mudança de identidade. Você precisa entender o que eu estou dizendo aqui. Amém? 3 aplicações para você acerca dessa palavra. Primeiro, você não precisa reivindicar aquilo que você já tem. Você não precisa pedir herança, você já é herdeiro. Segundo, o Pai está disponível para você. Primeiro, você não precisa reivindicar aquilo que você já tem, você já é herdeiro. Segundo, o Pai está disponível para você. Amém? E terceiro, se renda. Rendição é a chave para a satisfação plena em Deus. Sabe por que as coisas não se ajeitam muitas vezes na sua vida? Porque você não se rende. Você tenta agir com as suas próprias forças. Você tenta resolver na força do seu braço. Sabe o que é que acontece? Nada. As coisas permanecem como estão. As maiores guerras não são vencidas quando eu inclino meu peito e digo assim, eu vou resolver. As maiores guerras são vencidas assim. Tudo certo. Eu vou ali guerrear. E você vai para o seu quarto, tranca a porta. Aí você começa a clamar, dizendo, Senhor, eu estou rendido, Senhor, diante do Senhor. Senhor, eu não quero lutar essa batalha, porque eu sei que o Senhor pelejará por mim essa batalha. As maiores guerras na sua vida, você não vence. Ei, preste atenção, os nossos inimigos, eles não são vencidos. Deixa ele comigo que ele vai ver.
porque eu vou resolver. Vai nada, fraco, você é um fraco. Teve uma vez que eu conversando com alguém, a pessoa dizendo assim, o apóstolo Paulo disse, se você vai se gloriar de alguma coisa, glorie-se das suas fraquezas, né? Uma pessoa conversando comigo diz assim, pastor, que coisa linda, né? Aquilo que o Senhor faz. Eu disse, eu não. Mas aquele que habita em mim é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está comigo? Meu irmão, nunca se permita se levar por um engano de que as coisas são realizadas por meio daquilo que você está fazendo. Que Ele cresça. Ele é o centro. Que Ele seja glorificado. Que Ele seja adorado. Você está comigo? O Pai está disponível. A pergunta é, filho, eu não vou mentir que eu vim para cá com uma expectativa muito boa. O novilho está ali, pronto para ser assado. Estou falando isso espiritualmente. Tem boi aí não? Tem? Rafa preparou um boi hoje na lanchonete? Não, né? Ô glória! O novilho está ali, preparado, espiritualmente. Pastor, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer festa, meu irmão. Eu vou fazer festa. Porque diferente do filho mais velho, eu me alegro com o teu retorno. Eu me alegro com o teu retorno. Você está comigo? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fecha teus olhos. Eu não vou nem me alongar, porque as horas já estão bem avançadas. Mas você que ouviu essa palavra, ouviu essa pregação, esse é o seu momento. Nós estamos aqui no culto resgate. E assim como esse filho mais novo, ele foi resgatado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você espere uma emoção, talvez você espere algum tipo de manifestação visível, mas eu quero te dizer uma coisa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz no seu lugar. E essa palavra que eu ministrei, eu contei aqui em poucos minutos a sua história. Você estava perdido, você andou por esse mundo vivendo uma vida dissoluta. Mas o Pai hoje te dá uma oportunidade de viver com Ele novamente. Eu não estou dizendo aqui que os teus problemas vão acabar. Nem estou dizendo aqui que não vai mais haver desafios. Mas como o Pai como um Pai que te ama, o Senhor te diz: melhor é enfrentar as lutas debaixo da mão forte do Senhor, porque Ele guerreia as suas guerras, porque Ele cuida de você, porque Ele trata áreas na sua vida que você não consegue tratar, porque Ele vai adiante de você, mudando coisas, transformando coisas, colocando a mão dele em coisas que você não consegue colocar a sua mão. Você não nasceu para ser dono de si, mas você nasceu para depender de Deus. Você é comprado por um preço de sangue, um preço de cruz. Filho, o Pai te ama muito.
E Ele está com ardente expectativa, todos os dias, esperando apenas que você seja avistado no caminho, para te dar um abraço e celebrar o teu retorno. As vestes novas representam uma nova vida, sem o engano do inimigo. O anel representa a herança que é devolvida. A graça de Deus, ela se move, filho. Você não merece, porque você virou as costas para o Pai. Você não era digno, mas mesmo assim, Ele decidiu te dar uma nova chance. Você não olhou para trás quando você partiu. Você simplesmente pegou tudo e foi. Você não olhou para trás. Mas o Pai deseja te dar uma nova chance hoje. Aleluia. E você pode estar dizendo assim, mas pastor, Jesus já está no meu coração. E por meio dessa palavra eu te provei o quanto você ainda precisa dele. O quanto você está distante. O quanto você precisa ter uma atitude hoje de dizer assim, eu vou me levantar e vou partir em direção a Ele. Não se permita, meu irmão, viver essa mesma vida que você está vivendo. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção. E eu peço que você abra o seu coração para o agir do Espírito Santo na sua vida. Fecha teus olhos e inclina a sua cabeça. Oh, glória a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção. Ele me deu unção, cajado e pão. Ele pôs um anel. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. Novas sandálias pra suportar o dia. Pôs um anel. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. Novas sandálias e disse Me despedi. me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho
Aleluia. Aleluia. Você que está aí, ouviu essa palavra. Se você ouviu essa palavra e você deseja no seu coração, eu podia dizer assim, pastor. Você podia estar dizendo assim, pastor, eu sou muito tímido, eu não quero me expor. Mas, meu irmão, tem áreas, tem coisas na nossa vida que a gente precisa romper. Dar aquele passo de fé e dizer assim: eu vou me levantar e vou. E eu quero te fazer esse convite. Você que deseja, você que chegou aqui e viu essa palavra, te fazer 2 convites na verdade. Se você está aqui nessa noite, você nunca fez uma aliança com Jesus. Eu te expliquei, eu ministrei para você aqui. Meu irmão, nós não estamos aqui para apontar você, para julgar você. A gente só quer ser um canal de bênção na sua vida e dizer assim: ei, assim como Jesus amou, nós também estamos aqui para amar você e manifestar o amor de Jesus. Ele te amou e Ele fez isso publicamente. E o nosso amor, ele também tem que ser demonstrado publicamente. Então, se você está aqui, você nunca fez uma aliança com Cristo, meu irmão, você deseja, eu quero gentilmente, quero orar por você, queria que você viesse aqui na frente, que eu queria orar pela sua vida. Você que nunca fez uma aliança, pastor, eu nunca fiz uma aliança com Jesus, nunca recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou talvez você ouviu essa palavra e disse: pastor, eu me identifico total com esse cara, com esse moço aí que pediu a herança e foi. E eu sou isso aí. Mas hoje eu me reconcilio com o Senhor. E se você está nessa condição, também quero orar por você. Também quero orar pela sua vida. Aleluia. Se você deseja, dá um sinal do seu lugar ou vem para cá, eu oro pela sua vida. Sabe, hoje a gente está vivendo uma geração você sabe o que o mundo tem para oferecer, mas também você sabe o que Deus tem a te oferecer. Aleluia. Você sabe o que o mundo tem a te oferecer, mas você também sabe o que Deus tem a te oferecer. Sabe, queridos, quando nós entendemos, a gente cai em si. Assim como aquele jovem caiu em si. E quando a gente entende aquilo que Jesus fez por nós, nós nunca mais somos os mesmos. E eu quero te dizer, você que chegou aqui até esse lugar, diz assim: eu vou para ouvir a palavra, eu vou naquela igreja para ouvir a palavra. Eu espero muito que a sua vida seja de alguma forma tocada e que você nunca mais seja o mesmo. Aleluia. Eu vou repetir aquilo que eu falei no começo. Você acha mesmo que nós estaremos gastando a nossa vida por algo que não fosse verdade? Você acha? Todo o esforço que nós fazemos por algo que não é verdade. Não, meu irmão. Nós estamos gastando a nossa vida porque Jesus, Ele não é real apenas para o meu vizinho. Ele não é real para a pessoa que está distante. Não, Ele é real na minha vida. Porque nós nos relacionamos com o Senhor. E é por causa disso que nós estamos aqui. É por causa disso. E nós não abrimos mão dessa palavra. Aleluia. 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 Para onde nós iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. E se você está aqui, ouça essa palavra. Se você está aqui e você se identifica de alguma forma com esse irmão mais velho, que mesmo diante da presença de Deus, continua ainda cometendo erros,
eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Nós vamos errar muitas vezes, mas eu acredito que chegou o tempo de você se levantar e de você dizer assim: Jesus, nessa área da minha vida, eu quero me levantar hoje. Eu não permito mais que o diabo vença essa guerra. É por isso, queridos, que diariamente nós precisamos nos levantar e temos essa atitude. Ei, querido, se tem alguma área na sua vida que você precisa se posicionar, aí no seu lugar mesmo, que a consciência disso chegue para você. Se levante. Se levante. Se levante e se posicione. Quantas palavras nós já recebemos? Meu irmão, se levante e se posicione. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você está comigo? Eu queria que você pensasse nessa palavra.